dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos a Mértola. Portanto, vejo aqui muitos rostos da terra, mas também muitos de fora. Espero que gostem de estar entre nós. Este tipo de discussões, este tipo de reflexões são importantes, nomeadamente acontecendo aqui em Mértola e acontecendo por promoção da Biblioteca do Campo Arqueológico de Mértola, que, como se sabe, portanto, é uma das mais importantes. E esta discussão tem lugar aqui em Mértola, portanto, é, na nossa opinião, bastante bem concebida. Como é do conhecimento de todos, a Biblioteca do Professor José Matoso, juntamente com a sua casa, foi doada ao Campo Arqueológico de Mértola em 1997, que a partir daí ficou com a sua tutela. O trabalho que a Biblioteca do Campo Arqueológico de Mértola tem desenvolvido há 5 anos ainda tem um longo caminho a percorrer. Não só falamos da Biblioteca do Campo, não é? E das suas coleções especiais, da Biblioteca José Matoso. Estamos a falar não só do ponto de vista do tratamento documental, mas também do ponto de vista da divulgação. E também estamos a falar das questões da investigação científica propriamente dita, quer do ponto de vista historiográfico, quer do ponto de vista biblioteconómico, e ainda existe muito para fazer. E, portanto, é com esta nossa especificidade e com esta nossa vontade de trabalhar num tema que ainda não está muito desenvolvido, como sabemos, em Portugal, que nos vamos direcionar nestes próximos tempos. Portanto, desde 2009 até à data, há uma aposta da equipa realmente em promover os serviços, reconhecendo-se no marketing a ferramenta da gestão dos próprios serviços e recursos foi fundamental para reorganizar e estruturar o nosso trabalho. Temos todos a importância e cada vez mais reconhecemos a importância dos acervos, da arquivística e do património cultural e creio que esta iniciativa tem um toque quase pioneiro a nível nacional e, portanto, é um grato prazer estar aqui. Algumas palavras num contexto mais protocolar levar-me-ão desde já a saudar esta iniciativa de reflexão em torno dos acervos documentais e, sobretudo, na divulgação de uma iniciativa verdadeiramente pioneira que decorre, e assinalemos isso com uma grande veemência, fora de Lisboa, portanto, fora do sítio habitual, mas sim numa periferia dinâmica como é Mértola, através do trabalho do Campo Arqueológico e da Biblioteca e também da sua autarquia. O valor da pluralidade de ideias que encerra uma biblioteca. E esta biblioteca em particular, de facto, é o resultado de um sábio bibliotecário e de um leitor pensante e inquieto, como poucos em Portugal. É a biblioteca de uma das figuras que é uma das consciências críticas nacionais. E a voz que o professor José Matoso constitui no nosso país e fora do nosso país é prova disso e é nisso que reside o grande valor patrimonial, o valor excepcional desta biblioteca. Portanto, é um pouco esta síntese que tentamos hoje encontrar. E uma síntese que aqui o Campo Arqueológico, com o apoio de todas as instituições que nos têm apoiado há 30 anos, tem insistido, tem conseguido manter, e estamos agora a dar um salto. Portanto, este tipo de trabalhos, esta soma de conhecimentos, foi realmente possível também com a presença e com o apoio do professor Matoso. Ele veio de uma espécie de imagem de patriarca que veio aqui dar esforço e coragem para prosseguir, puxou e trouxe toda uma série de elementos simbólicos em todo o país, universitários, etc., também em relação a este nosso trabalho, e é fundamental este espaço e esta compreensão que estão agora a criar uma nova forma de olhar o mundo e que o professor José Matoso iniciou aqui connosco. Todos aprendemos através do seu passado, da sua investigação, do seu esforço, da sua dádiva e principalmente da sua solidariedade com todo este projeto. É um projeto que espero agora, através desta arma decisiva que é a biblioteca, as bibliotecas, este espólio científico que aqui está reunido, possa centrar e atrair e convergir aqui neste pequenino espaço patrimonial que é Mértola,
é um pequenino espaço, aquilo que nós podemos considerar uma espécie de arma do local no global. É uma terra pequenina, cheia de iniciativas, de capacidades, com a sua biblioteca, com a sua investigação, que podem ser um polo agregador da investigação e da abertura ao Mediterrâneo e de investigação também, de contato com outras universidades ligadas à investigação histórica, arqueológica, etnográfica, etc. Mas além das intervenções institucionais, além do trabalho dos profissionais do setor, há por vezes contributos, elementos individuais, pessoas concretas que pelas suas ideias e sobretudo pelas suas ações dão impulsos decisivos para a transformação positiva da realidade. E é aqui que nos cruzamos com José Matoso. Ele que conheceu bem o silêncio dos arquivos, que trabalhou anos a fio na Torre do Tombo, nos anos 50, 60 e 70, como investigador para a elaboração de muitos dos seus estudos, que foi produzindo milhares de fichas manuscritas em que recolhia a informação dos documentos que consultava. Ele que elaborou instrumentos de descrição documental referentes, por exemplo, aos fundos dos mosteiros beneditinos da Torre do Tombo e que ainda hoje são usados com proveito. Ele conhecia bem o estado dos arquivos portugueses e as respectivas necessidades. O espólio da biblioteca do professor José Matoso é um património vivo que traduz o intercâmbio tradicional entre a biblioteca e o investigador, conforme tivemos oportunidade de salientar. Visitamos de forma breve um lugar de saber, um lugar muito especial, não apenas por revelar a experiência singular do professor José Matoso, medievalista, mas sobretudo por nele observarmos uma concepção de cultura e da cultura medieval em particular. Sobre as impressões preliminares desse lugar, procuramos descrever a encruzilhada de saberes do seu principal escultor, a quem hoje rendemos a merecida e justa homenagem. Homenagem que, pela nossa parte, pretendeu evidenciar os principais aspectos da relação estabelecida entre a vasta produção científica com os centros de interesse, os gostos e as preferências intelectuais do professor José Matoso. Conforme demonstramos, o acervo bibliográfico é de inegável importância para o desenvolvimento dos estudos medievais peninsulares. Compete-nos agora à comunidade científica nacional, divulgar à comunidade científica nacional e internacional este lugar de saber, deixando que cumpra a sua principal missão, a de lugar de leitura, trabalho e pesquisa. Está aqui quase toda a equipa da biblioteca do professor José Matoso. Vamos ouvir a comunicação do Bruno Almeida, da Paula Rosa e do João Oliveira, que no fundo são os elementos que dão corpo diariamente a este projeto, fora a coordenação naturalmente, mas são eles que todos os dias produzem registros catalográficos e que trabalham diretamente, portanto que no fundo sentem o pulso à coleção da biblioteca do professor José Matoso. Podemos constatar que existe uma forte predominância das fontes documentais e da história medieval, que representam em conjunto cerca de 33% do acervo. Os restantes títulos dividem-se por áreas associadas ao estudo de outros períodos da história e à cultura e civilização em geral, havendo ainda uma presença significativa de obras de história religiosa, sobretudo do cristianismo. A disponibilização física e virtual de um espólio bibliográfico patrimonial de natureza inédita à comunidade científica, escolar e local é o principal objetivo do projeto Biblioteca José Matoso. Considera-se que a divulgação desta biblioteca é um dos seus vetores mais importantes, pois permitirá o seu efetivo aproveitamento por parte dos utilizadores, contribuindo assim para a produção científica e para o avanço do conhecimento. A preservação da integridade da coleção e da memória do seu proprietário assumiram-se, neste caso, como prioridades, a par de um desejo de uso público da informação. Sr. Professor José Matoso,
Caro Cláudio, caro Santiago Macias, Sr. Dr. Jorge Sampaio, caros amigos, queria dizer-vos o grande prazer que tenho em estar aqui hoje nesta homenagem tão expressiva ao professor José Matoso, promovida em tão boa hora pelo Campo Arqueológico de Mértola, e o gosto de poder associar a Fundação Carlos Gulbenkian a esta homenagem, mas o reconhecimento que eu quero hoje também aqui manifestar ao professor José Matoso publicamente é anterior a estes projetos e remonta ao fim dos anos 80. Devo-lhe o imenso conforto cívico e político que resultou do facto de ter ele generosamente aceito então a incumbência de repensar a política arquivística do país, de reorganizar os arquivos portugueses, pondo de pé as bases de um sistema nacional de arquivos e presidindo ao Instituto Português de Arquivos, que então foi criado. Fê-lo, não temos dúvida nenhuma, com enorme sacrifício da sua vida pessoal e científica, por acreditar que o desenvolvimento de um país se mede também pelo modo como este trata os seus arquivos e a sua memória. E também, com certeza, pela sua convicção como historiador, pela convicção de que uma história científica requer a preservação sistemática e a classificação completa da memória documental coletiva. Que, numa palavra, a identificação de um país, a consciência de uma identidade, requerem essa tarefa nunca acabada de cuidado coletivo pela memória e pelos arquivos. Cuidado que deve ser interiorizado pelas instituições e pelos cidadãos. E, portanto, este é um primeiro gesto que eu queria, sem dúvida, agora apenas como cidadão, dar mais uma vez o meu testemunho e o meu orgulho de ter portugueses e portuguesas que dão o seu melhor para levar uma experiência que tem mais de 2 ou 3 décadas. Em segundo lugar, naturalmente, pessoa que muito admiro e que é um exemplo de cientista, de historiador, de enorme rigor moral e daquela capacidade de surgir como alguém que leva tudo a sério, como o professor José Matoso, e, portanto, assinalar o facto de, enfim, haver aqui agora todo este seu acervo que vai estar, e já está em parte, mas vai estar ainda mais à disposição de todos aqueles que se interessam por estes temas. Mas a minha presença é sobretudo um elogio sobre a dignidade e a persistência e o rigor com que estas pessoas que mencionei têm posto no seu trabalho científico de décadas, além da admiração pessoal. Fala, chega estronda, querendo que eu acredite que a Terra seja redonda. Não, senhor, não acredito, nunca pude acreditar que viva assim todo mundo, andando em cima de uma bola sem nunca escorregar. Pós-me sempre esta atenção, o monstro como é o trem, se a Terra fosse redonda escorregava também. Ele só diz que a Terra vive solta pelo espaço, rodando de um canto só sem ter nada de embaraço. Movimenta, movimenta e nunca descansa um pedaço. E que a volta que ela dá, que serve para controlar a frieza e o mormaço. Não acredito, não. Quer saber como é a Terra na minha imaginação? É um prato. Feito de barro, mal feito, mas bem grandão. Emborcado em riba d'água numa firme posição. Com a gente morando em riba com toda a satisfação. Vou provar como é mesmo. Vou dar toda a explicação. Quando Deus fez este mundo, mandou a terra secar. Mandou se juntar às águas e foi assim que fez os mares. Se a terra já fosse doida rodando para se acabar, tinha derramado as águas. E era até perigoso o próprio Deus se afogar. Está certo ou não está? O homem religioso gosta de dizer à gente que tem um tal inferno de fogo que é muito quente, que vão para dentro desse fogo a alma dessa pessoa que não está muito decente. Esse homem preguiçoso que não quer ir trabalhar,
Dessa mulher vaidosa que usa uma roupa curta que é do joelho para cá, que usa outra safadagem fazendo a gente pecar. Agora eu também aviso os homens que para as mulheres são ingratos. Também aviso as mulheres que andam de ponta de pé, modo salto de sapato, dão unhada, esconda as unhas, fazendo a moda de gato. Se morrer nesse pecado, vão para debaixo do prato. A sessão e, nesse sentido, chamo à mesa, por favor, a doutora Fernanda Campos, o Dr. Francisco Vaz e o Dr. Emílio Domingues. Para além das considerações do foro do altruísmo da ação, é importante relevar a vantagem de tal ato não só para quem oferece, que vê ou prevê que os livros da sua vida vão servir para outros leitores e assim se perpetua o seu uso, mas também para a instituição que os recebe, pois enriquece os seus fundos e proporciona uma oferta de informação e conhecimento que de outra forma dificilmente podia fazer. Este apoio a bibliotecas fundamenta-se na filantropia, que vemos fortemente apoiada no valor simbólico do livro e nas potencialidades instrutivas da leitura. No primeiro caso, porque será recorrente no século XIX e até hoje, muitos beneméritos e benfeitores doarem as suas coleções a bibliotecas públicas, preocupados em assegurar a memória e garantir para os seus gastos de esforços um fim nobre, ou seja, a utilidade pública que já orientava Dom Manuel do Senado. E quanto ao valor instrutivo da leitura, ontem como hoje, alguém duvida que ler é a competência imprescindível para obter a sabedoria ou o conhecimento? Portanto, esta filantropia que divisamos na ação de Dom Manuel do Senado, ou de André Carnides, ou de José Matoso, implicava que as bibliotecas estivessem abertas ao público leitor e que fossem, de facto, casas da sabedoria. E foi alguém que se dedicou essencialmente à história local. Era um fã da história local e daí ter colecionado e reunido um acervo bibliográfico que hoje temos e que está, graças a esta parceria que vamos ver, está à disposição dos investigadores, das pessoas, da comunidade em geral. Em termos gerais, a biblioteca possui um conjunto de cerca de 220 coleções. Temos dado prioridade à digitalização, naturalmente por serem documentos únicos e para alargar o seu acesso às coleções de espólios pessoais ou de desenhos. Foram, por isso, temos estabelecido já, portanto, protocolos, textos, portanto, padrão, que são usados sempre que uma coleção entra. E procuramos, à partida, obter logo a autorização para podermos fazer uma divulgação alargada. Tal como sucede para as questões relacionadas com o acesso e a difusão, o processamento bibliográfico também estabelece políticas mediante algumas características que são analisadas em cada coleção. O universo bibliográfico atual engloba uma grande diversidade de materiais, desde bibliografia corrente publicada comercialmente, à informação fornecida pelas bibliotecas que, não sendo proprietários dessa mesma informação, facultam acesso a quem utiliza os seus serviços, como é o caso das bases de dados especializadas, passando por materiais digitais em redes e plataformas de acesso público, até materiais que são únicos e que, por este motivo, conferem uma identidade distintiva à instituição que os tem. É o caso das coleções patrimoniais, que assumem aqui particular importância para a investigação em História da Arte. Como tiveram a oportunidade de ver, digamos, as coleções são incorporadas, são tratadas e organizadas de acordo com uma determinada perspectiva, com uma determinada lógica, que, digamos assim, ultrapassam um bocadinho a lógica tradicional, porque também são documentos de uma outra natureza, de acordo com aquilo que a minha colega explicou, e o que há, enfim, de mais interessante, julgo eu, foi a nossa tentativa de, mantendo, digamos assim, os processos, as normas, etc., fazer essa adaptação. Esse foi um desafio também,
tivemos que encarar no que diz respeito à acessibilidade. Ou seja, como é que as pessoas vão pesquisar, como é que as pessoas vão aceder a esta documentação digitalizada, tratada da maneira que ouviram. É por isso que eu subscrevo inteiramente aquelas declarações que esta equipa colocou no programa desta jornada e que formulava esses objetivos de maneira seguinte: satisfazer as necessidades de informação dos utilizadores reais e virtuais, divulgar e promover serviços e recursos, fomentar o diálogo com a comunidade local e a comunidade escolar, integrar a sociedade de informação e de conhecimento com produtividade de espírito crítico e contribuir para o fomento da literacia da informação. Como sabem, eu considero esta preocupação com a literacia da informação também muito importante, porque é um pouco como saber ler e escrever, algo para muitas pessoas é como se não soubessem, nem sequer sabem interpretar as notícias do jornal. Como sabem, esta biblioteca engloba os acervos bibliográficos que eu e o Dr. Cláudio Torres, cada um por seu lado, fomos juntando ao longo de muitos anos. Creio que as comunicações que ouvimos contribuem para que os nossos livros, que eram nossos, agora já não são, cumpram a sua função de difundir o saber histórico. Não posso deixar de recordar aqui o ideal romântico do meu pai, António Gonçalves Matoso, o ideal que ele pôs na dedicação a um saber que fosse verdadeiramente útil a toda a gente e a generosidade com que, em toda a sua vida, cultivou a sua difusão. Ao entregar os meus livros à biblioteca do campo arqueológico, muitos deles e dos mais valiosos adquiridos por ele, por meu pai, estou apenas a dar continuidade àquilo que ele fez. E tenho a enorme alegria de, neste gesto, me associar ao meu querido amigo Cláudio Torres, que desde os seus velhos tempos de revolucionário nunca pensou noutra coisa senão em tornar mais justo e mais culto este país que é o nosso. Ele segue também os passos de seu pai, Flauzino Torres, cujo espólio documental ele também entrega à Biblioteca do Campo Arqueológico, juntamente com os seus próprios livros. Parece-me significativo que os nossos pais, ambos empenhadamente dedicados ao ensino e à difusão da história, se situassem em campos ideológicos diametralmente opostos. Não sei o que diriam um ao outro se encontrassem aqui os dois, mas tenho a certeza que ficariam ambos muito satisfeitos pelo destino que os seus livros agora vão ter. Sinto muito feliz por a vida me ter proporcionado este mesmo encontro em que estou agora mesmo. Muito obrigado pela vossa atenção. Eu também quero agradecer a qualidade deste encontro, o que aqui aconteceu e principalmente este nosso pai, nosso personagem, impecável.